10 horas e 6 minutos aqui na CBN Prudente. Já estamos na segunda hora, gente, do CBN Fronteira, primeira edição. Hoje tá voando, hein, Paulinha? Nossa, tá voando. Tá voando, 10 horas e 6 minutos. E agora a gente fala de saúde, né, Murilo? Verdade. De qualidade de vida, né? Muita gente tá usando, né, essas canetas emagrecedoras, né, para reduzir peso, enfim, para também tratamentos, né, de obesidade, qualidade diabetes, de vida, enfim, né? qualidade de vida. No entanto, muita gente perde o peso, só que daí depois tem aquele efeito rebote que o pessoal fala, né? Volta tudo, né? Então, para falar sobre isso, para dar orientações para quem está assistindo a gente, para que as pessoas fiquem atentas, né, ao que fazer, a gente está recebendo a personal e também nutricionista Giza Gomes. Muito bom dia, Giza. Bom dia. Ô, Giza, realmente, né? Muita gente está usando essas canetas, mesmo porque elas estão mais em conta, né? Porque teve uma que perdeu a patente, né? A partir do ano que vem. Então, tá mais em conta. Então, o pessoal tá usando cada vez mais, né? Mas acaba perdendo peso, no entanto, às vezes não consegue controlar, manter. O que acontece é que essas canetas emagrecedoras, elas vieram, sim, como uma ferramenta muito importante, né? Principalmente para o controle de obesidade crônica e diabetes, que foi para isso que elas foram desenvolvidas. Isso mostrando resultados significativos, em geral, na perda de peso e na melhora da saúde metabólica como um todo. Só que isso desde que o paciente esteja sendo acompanhado por médicos, né, que vão prescrever as doses, o tempo, a quantidade adequada. Só que como todo mundo é imediatista e principalmente no controle do peso, né, o brasileiro pode ter certeza que foi um dos maiores países que teve, para você ter uma ideia, a venda do Ozempic, antes da tirzepatida, conhecido como Mounjaro, né? Então, esse uso desenfreado e sem orientação é que acaba comprometendo todo o trabalho sério que profissionais acabam fazendo, e aí muitas pessoas acabam distorcendo, né, os resultados. Então, o que acontece? Pessoas que não são bem orientadas e quando não seguem um protocolo adequado de estilo de vida, por quê? As canetas emagrecedoras, elas são apenas uma ferramenta. Só que a base de tudo vai ser a mudança do estilo de vida, onde a pessoa vai ter que fazer atividades físicas, mudança na alimentação e principalmente mudança comportamental em relação ao seu emocional. Porque a maioria das pessoas hoje, eu falo que elas comem as suas emoções. Então, elas não comem por necessidade, elas comem de acordo com o momento emocional que ela está passando ali naquele momento, seja por estresse, por ansiedade, por tristeza. Então, isso aí acaba levando a uma descompensação. E quando a pessoa para com o uso, o efeito rebote ele é imediato. Então, assim, ela ajuda, né? Essas canetas ajudam, né, a emagrecer. Só que, igual a Giza falou, né? Tem que mudar a cabeça quanto à alimentação e também atividade física, né? Tem que ser o pacote. O combo, né? Tem que ser todo mundo quer essa coisa milagrosa, né? Em pouco tempo tá lá, magrinho, tá no jeito. Mas o risco porque muito se fala, inclusive, Giza, e conta se isso aí é lenda ou não. Tem gente que fala assim, que se emagrecer e depois voltar a tudo, corre o risco maior ainda de doenças, inclusive questões estéticas. Diz que a pele sofre muito com esse processo de emagrece e depois engorda de novo. Enfim, diz que pode ter muito reflexo pior do que a pessoa que sempre foi gordinha continuar gordinha. Emagreceu muito rápido, depois engordou muito rápido de novo, pode trazer riscos? Pode trazer, isso daí não é mito, porque o que acontece? A cada quilo de peso que uma pessoa perde, ela acaba perdendo
músculo. Então, quando uma pessoa emagrece, o mais importante é você observar na composição corporal total o que foi de gordura e o que foi de músculo, porque o músculo é o que mantém o nosso metabolismo mais ativo. Então, se você tem mais massa magra, músculo, significa que o seu metabolismo ele vai ser maior. O que significa ter um metabolismo aumentado? A sua taxa metabólica basal, o que mantém você vivo apenas para respirar, vai ser maior do que uma pessoa que tem menos massa magra. O reflexo de uma pessoa que usa as canetas sem uma adequação, principalmente com atividade física, um consumo de proteína adequado para fazer a manutenção e até a diminuição da perda de peso de massa magra, vai fazer com que ela tenha benefícios. Quando ela não faz esse uso desenfreado, acontece igualzinho lá nos anos 90, quando começaram com a cirurgia bariátrica. As pessoas não tinham essa informação e a perda de massa magra era muito maior em relação à perda de gordura. Então, quando a pessoa para com o medicamento, para cada quilo de peso que ela perde, ela tem em média 30 calorias a menos no seu metabolismo basal. E quando ela para, ela vai ter um reflexo na fome de 100 calorias a mais. Então, você imagina... Uma diferença de 70. É uma diferença muito grande. Você imagina que uma pessoa perdeu 5 quilos. No metabolismo basal, ela vai ter uma média de 100 a 150 calorias a menos no seu metabolismo. Agora, você imagina na fome, que vai estar aí de 500 a mais. Então, a pessoa parou com o medicamento, o metabolismo vai estar menor, menos gasto calórico diário e a fome vai estar muito mais aumentada. Então, esse efeito rebote, ele é, sim, real. Por isso que os métodos, com o passar dos anos, seja bariátrica, seja na época dos medicamentos que atuavam mais diretamente no sistema nervoso, né, central, e agora, mesmo com esses medicamentos, as canetas, com todos os estudos, mostrando que eles são promissores, né, mas nada vai adiantar se o estilo de vida, o imediatismo, quer dizer, quem procura atalho vai ter que pagar pedágio, né? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, com certeza, o efeito rebote ele vai ser muito maior, né? Então, como vocês falaram, né, no começo, esse consumo desenfreado, sem informações adequadas por profissionais capacitados para orientar e com os valores bem menores, fez com que o aumento fosse muito maior do que o normal. Então, e aí a pessoa, ela acaba não conseguindo manter, porque não são baratos mesmo, né? Já tendo ficado um pouco mais em conta, vamos dizer assim, a pessoa para porque não consegue manter o tratamento por questão de custo, ou ela para porque ela acha que ela já emagreceu e para ela tá bom, sem orientação. E tem que ter um acompanhamento médico, né? Tem que ter o acompanhamento médico, tem que ter um acompanhamento nutricional e tem que ter também um acompanhamento como base psicológica para poder fazer, porque mudança de estilo de vida, eu falo que ninguém acorda, ninguém dorme de um jeito e acorda de outro. Tudo isso é um processo. É o que a gente falava, como você disse, da questão da cirurgia bariátrica. Muita gente fala assim, você tem que mudar, não adianta você fazer só a cirurgia, você tem que mudar a sua mente. Exatamente. Né? Porque tem muita gente que voltou, né, da cirurgia bariátrica, teve esse efeito rebote, porque continuou comendo aquela mesma quantidade quando a pessoa era obesa. O que eu tenho achado, né, perigoso, viu, Paulinha, Giza, é que assim, criou-se a ideia, ainda mais com a história de que vai ficar mais barato, né? Daí a pessoa fala assim, eu vou tomar um período, depois se voltar, aí eu volto a tomar de novo. Então parece que fica essa chavinha, tipo assim, engordei um pouco, vou tomar só um pouquinho, aí eu emagreço de novo. Essa coisa do ir e voltar pro corpo não é legal, né? De ficar... Não é saudável, o efeito sanfona que a gente fala. Isso, porque junto com o emagrecimento, a pessoa vai ter uma melhora metabólica num todo. Ela vai ter melhora, vamos dizer assim, na pressão arterial, ela vai ter uma melhora na sua gordura visceral, que é onde a gordura mais perigosa, né? E onde a pessoa vem a ter uma resistência à insulina, levando ela a um pré-diabetes, diabetes futuramente. Ela vai ter uma melhora no perfil lipídico,
né, no colesterol LDL, que é o colesterol ruim que a gente fala, aumentando riscos cardiovasculares. Tudo isso daí vai ter melhora. Só que na hora que ela parar, tudo isso vai voltar novamente. Então, o corpo, o organismo, ele tipo não entende o que está acontecendo, ele fica bagunçado, vamos usar essa palavra, né? Uma hora eu dou carinho, uma hora eu dou pancada, uma hora eu dou carinho. Vamos usar dessa forma. A gente que gosta de games fala ficou tiltado. Quando o fliperama não funciona mais. Você tenta ali apertar os botões e ele tá ali tudo bagunçado. Isso. A gente fala tiltado. Então você acaba tendo toda essa desestrutura, né, na sua homeostase, no seu metabolismo. Então, com certeza, os efeitos rebote, inclusive nessa saúde metabólica, a resposta vai ser, com certeza, mais de forma negativa, né? O pensamento, você falou assim, que tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu imagino assim, a pessoa já está fazendo um investimento na medicação. Vale a pena fazer o investimento também com um profissional da área da nutrição, com um psicólogo. É parte de um processo que precisa ter esse envolvimento mais amplo. É parte de um processo que precisa ter todos esses profissionais envolvidos. Nunca se falou tanto. Vai ser a fase. Vou dar um exemplo. 2023, 2024 foi o boom, né, das canetas emagrecedoras. 2025 está sendo a transição, o reflexo de quem tomou em 2023, 2024, para a gente ver qual foi o comportamento, a mudança de comportamento cognitivo, comportamental e alimentar dessas pessoas, vai ser reflexo em 2026. Então, em 2026, quem fez toda a adequação com a mudança de estilo de vida, acompanhado de profissionais ou nem acompanhado de profissionais, mas tendo a consciência do que precisava ser feito, vai ser em relação àquelas pessoas que simplesmente fizeram uso do medicamento, mas não mudaram o estilo de vida. Aí sim, na balança a gente vai colocar custo-benefício, quem gastou não sei quantos R$1.000, se tivesse investido em alimentação, em nutrição, em um psicólogo, em relação a quem usou a medicação e simplesmente ficou no mesmo lugar. Então, a mudança comportamental, cognitiva e nutricional, ela tem que ser revista por todas as pessoas que ainda não fizeram adequação. Por isso que é importante, né? Todo e qualquer tratamento, passar por um especialista, um médico e fazer tudo certinho ali, né, Giza? Exatamente. E também quando for realmente necessário, né? Com orientações, com acompanhamento, como você disse, né? Não fazer de forma indiscriminada, né? Porque está acontecendo agora, né? Que a gente vê que tem gente que está tomando até mesmo sem um acompanhamento, né? Então, isso, resumindo isso que eu falei para você, em 2026, a gente vai ter esse reflexo. Por quê? É uma medicação muito nova. Então, nós não temos ainda dados científicos, pesquisas, mostrando o que essa medicação... a medicação, ela veio, ela é boa, ela é ótima, só que agora, nesse presente momento. Então, o uso contínuo dela, vamos dizer aí, como se alguém tivesse... uma pessoa obesa mesmo, é uma medicação, né? Tem que tomar uns 6 meses aí. Uma pessoa que tem uma pressão arterial ou então diabetes, que se faz uso prolongado por uma vida. A gente não tem dados científicos mostrando o que essa medicação, no uso prolongado, vai causar daqui 5 anos. Então, só daqui 5 anos... é que vão começar os estudos com essas pessoas que fizeram uso lá em 2023, 2024, para saber o que causou em 2026. Para a partir daí, sim, a gente ter dados científicos e saber qual vai ser o efeito colateral, né, do uso prolongado ou indiscriminado dessas canetas, sem o acompanhamento de profissionais sérios que possam estar orientando o paciente. Tem razão, Giza. Giza, muito obrigada pelas suas orientações, para o nosso ouvinte aqui da CBN. Importantíssimo, né? Importantíssimas as orientações. Está todo mundo falando das canetas e pouca gente está falando do cuidado que tem que ter com elas. Porque acho que assim, que é bacana, que funciona, tá todo mundo vendo. Não, né? Isso é verdade. Gente do céu, tem pessoas assim que você fala, parece que fez bariátrica e na verdade tá fazendo uso da caneta. É verdade, né? Murilo. Agora,
Se vai se manter, como é que vai ser o depois, aí são outros 500, né? Giza, obrigada, viu? Pela Eu sua que participação, agradeço. pela sua presença aqui. Eu que agradeço pela participação e boa tarde. Boa tarde não, bom dia, né? Bom dia, barra boa tarde, 10 Barra e boa tarde, 10h20. quase, viu, Giza? Obrigada, gente. CBN 10h21. CBN Fronteira.